Então, meu nome é Estela Sinhac, eu sou médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o câncer de pele, que é um tema bem prevalente hoje em dia, principalmente na nossa região tem uma alta prevalência desse índice de doença. A gente sabe pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que existe uma prevalência muito aumentada. 33% dos casos de câncer, de todos os tipos de câncer ou tumores são diagnosticados no Brasil, são de câncer de pele. Cerca de mais ou menos 18 mil novos casos ao ano são diagnosticados. O tipo mais comum de câncer que a gente tem de todos os tipos é o câncer de pele não melanoma, que a gente compreende dois tipos principais, o câncer carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O melanoma, que é o tema que a gente vai abordar hoje principalmente, ele trata-se de um tipo de câncer que ele tem um prognóstico desfavorável, o paciente tem um alto risco de mortalidade, então se diagnosticado precocemente, ele consegue ter um alto índice de cura, mais de 90% dos casos de cura. É importante a gente saber que corresponde a 8 mil novos casos ao ano. Então, é um tipo de câncer de pele que tem uma prevalência na nossa região, principalmente sul e sudeste, porque a gente toma bastante sol nos horários que não devem ser tomados, não se protege direitinho e desenvolve esse tipo de câncer. Como é que a gente pode identificar esse câncer? Então, esse câncer se manifesta normalmente por uma mancha, uma pinta, uma alteração que a gente encontra em determinadas áreas, principalmente áreas do corpo expostas ao sol. Pode acontecer na face, nas pernas, nos braços, mas mais em áreas expostas. O melanoma ele pode acontecer em várias idades. Então, como a gente tem essa foto aqui, a gente tem uma senhora que tem uma lesão de melanoma na região da região malar, na região da bochecha, como a gente tem uma paciente bem jovem, que hoje o índice de câncer de pele está cada vez mais prevalente. E são áreas expostas e aqui a gente tem pintas que a gente pode identificar como melanoma, tá? Aqui a gente vê então outros casos também de aparências diferentes de melanoma, ele pode se parecer tanto em áreas expostas ao sol, mas também lembrar das extremidades, lembrar que os pacientes que têm pele mais escura têm uma tendência, um fator de risco maior a ter câncer de pele e melanoma na região das extremidades, tanto de pés quanto de mãos. E ali a gente tem uma foto que mostra de um dedo, né? E aí, como é que a gente pode identificar? Então, começa a prevenção do câncer de pele e melanoma, principalmente com a suspeita de uma lesão, quando essa lesão é maligna. E é importante a gente fazer o autoexame das nossas pintas. Então, em casa, identificar, pedir para uma pessoa para ficar sempre de olho, que está com a gente o tempo inteiro, ficar de olho nas nossas pintinhas e vice-versa, a gente se olhar no espelho. Como a gente tem um autoexame de mama, é importante fazer o autoexame das pintas também. E aí a gente faz isso como uma forma rotineira em casa, fazendo o ABCD, que é bem fácil, eu vou ensinar para vocês como é que faz. O A, que é a assimetria, então quando a gente parte uma lesão, aqui a gente tem fotos para mostrar para vocês uma maneira bem interessante de identificar. Quando a gente tem uma lesão, que a gente parte ela ao meio e a gente não identifica a metade dela, ela não corresponde ao que era antes, então a gente vê que ela não é uma bolinha simétrica, ela é completamente irregular, é considerada uma lesão que tem um alto índice de suspeita de ser câncer de pele. O B, que seria a borda irregular, então o contorno da lesão numa lesão benigna é regularzinho. O problema é quando essa lesão começa a criar raízes e ela se torna irregular. O C, que seria a cor, então essas lesões que são malignas, que são identificadas como lesões que podem virar câncer de pele ou que são câncer de pele, são aquelas que apresentam colorações variadas. Então a gente observa vários tons de marrom, ou então o preto, até o branco, vermelho, que identificam um processo inflamatório acontecendo e essa pele está se alterando. Pode ser um câncer de pele também. E o D, que é o diâmetro. É muito mais comum ser uma lesão ruim, maligna, quando o diâmetro é maior do que 6 milímetros comparado com uma lesão que é pequenininha. Mas não quer dizer que as lesões pequenas também não podem virar câncer de pele. Então essa é uma forma que a gente tem em casa de identificar. A partir do momento que a gente viu que essa lesãozinha é uma lesão que está alterada, que tem algumas características que não estão adequadas como eram antes, o que é o ideal da gente fazer? Procurar um médico, dermatologista, para identificar se essa lesão ela tem um potencial maligno ou não. E os pacientes que têm um fator de risco maior de ter esse tipo de câncer de pele. Então é importante a gente identificar e saber de alguns fatores de risco que a gente tem. O primeiro é o fatotipo de pele, que é o tipo de cor. O paciente que tem o fatotipo de pele tipo 1 e 2, que a gente consegue classificar, ou seja, aquele que tem a pele mais clarinha, então a pele bem clara, os olhos claros, o cabelo mais clarinho também tem um alto índice de ter câncer de pele.
Aquele paciente que tem um número de pintas maior. Tem um estudo recente que foi publicado agora numa revista internacional de dermatologia que mostra, eles fizeram isso, avaliaram bem, foi um estudo bem importante, que mais de 10 pintas ou manchas no braço tem um risco maior de ter câncer de pele. Então é importante a gente ver. Um outro fator importante é a queimadura solar. Então a exposição do sol e a queimadura são fatores de risco grande para a gente ter. Aquele sol que a gente pega naquele horário das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, que é o pior sol, que tem a radiação ultravioleta, também é um fator de risco. E pensar sempre no sol cumulativo, não só no sol que a gente pega na praia, mas o sol que a gente vai acumulando durante todo o dia, de manhã, tarde, que a gente sai naquele solzinho do meio-dia e acaba não passando protetor solar, ele vai se acumulando, fazendo fotodano na pele e causando lesões. Lembrar dos pacientes com fator de risco, que são os transplantados, são pacientes que têm uma imunidade baixinha e têm um risco maior de ter câncer de pele porque eles não têm a proteção natural da pele como os pacientes normais. E lembrar muito daqueles pacientes também que têm contato com câmaras de bronzeamento artificial, que acabam não prestando atenção nisso, que é um alto fator de risco pela radiação UVB de desenvolver câncer de pele. Então esses são os principais fatores de risco que a gente tem. Agora a gente precisa entender o que é o melanoma. Então o melanoma é um tipo de câncer de pele que vem dos melanócitos. Os melanócitos são as células que ficam na pele, que dão a cor, que dão o pigmento. Então a gente tem essa corzinha na nossa pele devido aos melanócitos. E a alteração, então alguma alteração desordenada, seja ela genética, pela exposição do sol, ou por todos os fatores de risco que a gente acabou de falar, transforma esses melanócitos e faz essas células que estão alteradas geneticamente. Então o DNA dessa célula muda e desenvolve essas células que são anormais, que ficam alteradas. É importante saber que ele pode ser tanto superficial, que nós chamamos de in situ, como o mais profundo, e o câncer de pele tipo melanoma, ele é de todos eles aquele que ele apresenta maior fator de risco para causar morte e mortalidade no paciente. Por quê? Porque ele tem um alto fator de risco de desenvolver metástase. Então, diversas vezes, a metástase que se chama raiz, né? Diversas vezes a gente faz o diagnóstico dessa pinta ou dessa lesão e já tem um alto índice de ser um câncer de pele já com uma evolução bem adiantada. Por isso é importante que a gente faça a prevenção. O tipo de metástase ou raiz que a gente sabe do câncer de pele é mais comum na região do fígado e do sistema nervoso central. Então, muitas vezes o paciente vem se manifestando já com essa pinta e alguma dorzinha na barriga, ou então tem o abdômen que está um pouquinho mais inchadinho, um gânglio, que é uma íngua aumentada embaixo da virilha, ou na virilha ou embaixo da axila. São lugares que podem se manifestar com essas raízes e a gente tem que ficar bastante atento. Importante hoje saber que tem estudos bem importantes na área do melanoma, na área de oncologia relacionada a esse tipo de câncer, e tem identificado na área da genética diversos genes que são responsáveis pela exposição do sol, mas também pela parte familiar do desenvolvimento desse tipo de câncer, que é o BRAF, um dos genes que a gente conhece, que são bem comuns, que a gente consegue fazer um mapeamento daquelas pessoas que têm uma tendência genética a desenvolver, ou que tem algum familiar que desenvolveu, para a gente saber qual é o percentual que aquela pessoa tem o risco de ter câncer de pele. Então, o que a gente orienta os pacientes é que aqueles que têm história na família de ter câncer de pele, é importante que eles façam avaliação de 6 em 6 meses no médico dermatologista. E mesmo se evidenciar em casa a alteração de uma pinta nova que não está bonitinha, que parece um patinho feio, procurar um dermatologista para dar uma olhadinha e identificar o que pode estar acontecendo de errado, porque existe um alto risco de câncer de ter, tá? Os tipos de tratamento que a gente pode ter a partir do momento do diagnóstico, então o principal, a cirurgia, que é a exérese, a gente vai retirar essa lesão, sempre com uma margem, que a gente chama de margem de segurança, para que o patologista, quando vai avaliar essa lesão, consiga identificar qual é a profundidade desse melanoma. Então ele vai assumindo vários graus conforme vai evoluindo, por isso o diagnóstico é muito importante. Se a gente conseguir diagnosticar o quanto antes, a gente tem 90% de cura desse tipo de câncer, então é muito importante a gente sempre olhar as pintas. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma cirurgia que conserva grande parte do tecido que é bom, que fica ao redor daquela pinta. Então hoje existem vários avanços na medicina relacionados a isso e vários estudos que fazem com que a gente tenha hoje uma qualidade de vida diferente daquele paciente que tem um diagnóstico de melanoma. A gente consegue tratar ele muito diferente do que fazia isso antes. A prevenção. Então, dentre todos os tratamentos que a gente tem hoje, o mais importante é a prevenção do câncer de pele. Como é que a gente pode fazer essa prevenção? Então, a gente sabe que o sol é um dos principais fatores de risco que a gente tem, a gente deve se proteger. E a forma mais adequada para se proteger do câncer de pele é usando o protetor solar.
Então, o filtro solar, hoje existem vários tipos de filtros solares, o que a gente tem que usar o número, o fator de proteção solar, que é o FPS, que a gente conta nas embalagens, o mínimo tem que ser o 30, significa que eu tô 30 vezes mais protegida do que se eu não tivesse protetor solar. Importante sempre reaplicar de 2 em 2 horas. Eu falo para os meus pacientes que eles sempre têm que usar como uma forma de rotina, manhã e tarde, reaplicar esse protetor solar e nas áreas expostas ao sol. Nunca esquecer de regiões que a gente não se dá por conta, na região das orelhas, das mãos, nas extremidades, até couro cabeludo de um paciente que não tem muito cabelo, existe um alto índice de ter câncer de pele. Hoje existem também protetores labiais, tem substâncias que a gente pode fazer proteção e hidratação dos lábios, tem hidratantes com filtros solares que são bem legais, que a gente pode passar e hidratar a pele e ao mesmo tempo proteger, tá? É importante também a gente saber que tem que reaplicar o filtro solar se a gente está na praia, exposto, fazendo alguma caminhada de 2 em 2 horas deve ser aplicado. Ele sai com o suor, sai na água, alguns são mais resistentes, mas a resistência não significa que ele não saia. Então é importante reaplicar. Lembrar que depois de 2 horas que a gente passou o filtro, aquele número que eu tenho já está metade. Então é importante sempre usar um protetor solar com fator um pouquinho mais alto para a gente conseguir se proteger mais. Lembrar da quantidade, mais ou menos a gente tem as medidas de colher de sopa que a gente usa, então 1 colher de chá para o rosto e 3 colheres de sopa para o corpo, a gente tá com certeza está bem protegido. Então, o câncer de pele é um tipo de câncer, é um dos cânceres que tem uma frequência, uma prevalência muito aumentada no Brasil. Lembrar que as regiões sul e sudeste têm uma alta prevalência, que inclui a nossa região aqui também. Todos os fatores de risco que eu falei. E o que é importante a gente sempre fazer é cuidar da nossa pele. Então, sempre ficar de olho, identificar se tem alguma coisa que está alterada e procurar o dermatologista para olhar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Lembrar sempre que uma pele bonita e saudável, seja bem cuidada, bem hidratada, com uso de antioxidantes, ou seja, com imunidade forte, tem condições de se proteger e tem uma reação imunológica muito melhor frente a esse tipo de doença.